Oi pessoal, vou falar de uma coisa que eu já falei num vídeo, mas faz um tempo, né? Que é a da perdição do Agamenon. É sobre isso que nós estamos falando aqui no nosso comentário usando o livro do André Malta, que numa parte grande ele vai falar da perdição do Agamenon. Eu já tinha falado quando eu comentei a partir de um outro livro do André Malta sobre o sonho enganoso que o Zeus mandou para ele, para Agamenon. E como o Agamenon, pensando que está sendo astucioso, na verdade ele está sendo estulto diante do exército. A situação é a seguinte, vamos então retomar. Agamenon, na discussão com Aquiles apontava para ele o que um rei deve fazer diante dos problemas do seu exército, diante de um problema como aquele, em que um pai vem suplicar para ter a filha de volta, né? Um rei deve devolver a filha, deve atender a súplica de um pai. Súplicas desesperadas devem ser atendidas. Então, calhou daquele pai ser sacerdote de Apolo e deu na morte de muitos aqueus, né? Aí já começa a se mostrar para todo mundo, para os exércitos aqueus, o afastamento de Agamenon com relação à luminosidade de Zeus. Ele toma decisões ruins e não se reconhece. Por quê? Ele está em perdição. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele, seguindo na sua perdição, ele toma a mulher do Aquiles, causando a cólera deste. Aquiles pede a sua mãe, que pede a Zeus, e Zeus vai garantir a honra de Aquiles, fazendo os aqueus sofrerem muito, começarem a ter uma guerra muito mais difícil. O Agamenon, ele está seguro de que Zeus o favorece, de que os aqueus vão vencer a guerra. Naquela noite, na noite da briga do rompimento com Aquiles, né? Agamenon vai dormir, aí ele recebe a visita do sonho enganador. Zeus manda para ele um sonho enganador. Depois de muito pensar, o Zeus astucioso, aqueles que são astutos, aqueles que precisam fazer alguma coisa que seja bem sucedida com relação aos seus exércitos, passam a noite em claro. Zeus estava passando a noite em claro pensando como ele cumpriria a promessa que ele fez a Tétis. Aí ele pensa, então, posso mandar um sonho enganador para o Agamenon. E assim ele faz. Esse sonho chega para o Agamenon que está dormindo na figura do Nestor, que é um ancião aqueu, cuja palavra é considerada sábia. E a primeira coisa que o sonho fala a primeira coisa que ele fala é dizer, você está dormindo? Como é que o rei, numa guerra, o rei de exércitos, vai dormir? Pode estar dormindo?
e não pensando em estratégias para vencer. Olha, seguinte, a divisão que havia entre os deuses, deuses favoráveis a vocês, deuses contrários a vocês, essa divisão acabou. A principal aliada de vocês, a Hera, conseguiu convencer os outros deuses a favorecerem vocês. Então, essa é a hora. Aproveita enquanto os deuses estão sem essa divisão. Aproveita para reunir os exércitos agora e que você vai conseguir vencer a guerra. O Agamenon acorda, né, e começa a pensar: opa, vai acontecer isso, né? Ele acredita no sonho, ele já acredita que está favorecido por Zeus, então o sonho é um recado positivo de Zeus. Aqui na Teogonia do Hesíodo, né, se você pegar pela linhagem da noite, os filhos da noite, você vai ver que alguns filhos dela possuíram, né, tomaram o Agamenon. Olha só: noite pariu hediondo Lote, sorte negra e morte. Pariu sono, né, um filho da noite é o sono, e pariu a Grey de sonhos, um próximo filho. Então, a noite leva ao sono e leva aos sonhos. Aí, seguindo, tem outros filhos. Pariu as partes e as sortes que punem sem dó. Partes são 3, né? Fiandeira, distributriz e inflexível, que aos mortais, tão logo nascidos, dão os haveres de bem e de mal. Depois pariu engano e amor e velhice funesta, e pariu Eris. Ela pariu engano, perdição. Aí você vê que o Agamenon está no âmbito da noite, não está no âmbito da luminosidade. Pariu, entre outros, ouvido, esquecimento. O esquecimento da verdade. O sonho diz para o Agamenon: não vá se esquecer disso que eu estou te falando. Reúna os exércitos que agora vocês vão vencer. Mas, ironicamente, o Agamenon não esquece o sonho, mas não esquecer esse sonho significa esquecer a verdade. O Agamenon, ele vai levantar, vai dar uma primeira palavra para os comandantes reunirem os exércitos, armarem, mas antes ele vai se reunir com os anciãos. Vai contar o sonho dele e vai dizer que ele vai fazer um teste com os aqueus. Ele vai dizer para os aqueus que a guerra está perdida, que Zeus não vai conceder a vitória para eles. Ele quer com isso despertar o brio dos guerreiros. Depois de falar isso, ele quer que os anciãos que estão ali presentes façam os guerreiros voltarem para a luta. Mas o Agamenon quer fazer essa estocada no brio dos soldados. E assim ele faz, né?
Ele, depois de reunido com os anciãos, ele vai diante dos exércitos e diz isso aqui. No canto 2, a gente está no canto 2, né? No verso... Começa no verso 110. Caros heróis aqueus, sequazes de Ares, Zeus, filho de Cronos, enredou-me em dura agrura. Agamenon está dizendo que Zeus o enredou, o enganou. Cruel. Primeiro prometeu com um sinal o torna-lar após destruir a vasta ilha, mas em lugar tramou o engano, impondo a volta sem glória a Argos, causador de numerosas perdas. Está dizendo que Zeus primeiro prometeu a ele que ele venceria, ele voltaria para casa depois que ele tomasse Troia. Mas isso foi um engano do Deus, que agora impunha a volta deles para Argos, sem glória. Não há como fugir ao que decida. Destruiu os cumes de incontáveis cidadelas, e ainda destruirá, pois sua força é imensa. E no futuro, então, se espalhará a mácula da ineficiência de um exército tão grande e renomado no combate contra um tão modesto adversário. Está falando que Zeus vai fazer esse mal contra eles. Vai fazer eles não conseguirem vencer uma guerra contra um exército diminuto. Aí pulando para o verso 138. Me seja possível persuadir a todos. Rumo às naus, em fuga, retornemos para os nossos lares, pois nunca tomaremos Troia de amplas vias. Aí o pessoal sai correndo para as naus. O que a gente está fazendo aqui? A gente não vai conseguir? Odisseu, influenciado por Atena, fala para os exércitos: vocês vão desistir? Depois de tudo que lutamos, dos nossos companheiros que morreram, estamos próximos de conseguir. E isso dá, o Odisseu tem a palavra que ordena as coisas, né? E aí os homens param a fuga e readquirem o fogo, o ímpeto de luta. E se voltam a se reunir em formação. Agamenon vê aquilo, vê Odisseu e fica: esse aí está do meu lado. E ele vê os homens a fim de lutar e ele diz: o meu teste foi muito bem feito, eu sou muito astuto, agora eles estão mais a fim do que nunca, agora sim a gente vai vencer. Agamenon está muito certo de que ele sabe o que está fazendo. Mas quanto mais certo ele acha que está do que está fazendo, menos ele sabe o que está fazendo. Mais perdido ele está. O André Malta vai apontar para a ironia dessa situação do Agamenon, né? Se a gente lembrar daquela apresentação das musas, também na Teogonia, sabemos dizer mentiras símeis aos fatos. E sabemos dizer verdades quando queremos. As mentiras
semelhantes a fatos e que escondem os fatos, elas estão vêm ao mesmo tempo que mentiras. Elas não se separam das mentiras, né? O ocultamento da verdade, ele é dito junto com a verdade. O Agamenon, quando ele falou para os exércitos que Zeus não daria vitória para eles, ele ocultou a verdade do sonho que ele teve. Que falou justamente o contrário para ele, que os exércitos iam vencer naquela hora. Agamenon ocultou a verdade, né? E disse mentira para o exército. Mas, ao fazer isso, ele mostrou uma verdade. Ele mostrou que verdade? A verdade do que Zeus pensa. Não que os exércitos vão perder, não que os aqueus vão perder, mas que os aqueus vão ter uma série de derrotas. Vão chegar muito próximos da derrota mesmo. Zeus está pensando em fazer isso. Então veja só, olha a ironia. Agamenon, ele fala uma mentira de forma voluntária para os exércitos, porque ele está dizendo o contrário do que ele sonhou, mas ao fazer isso ele está manifestando a verdade. As palavras de Zeus, as palavras que Zeus tem para ele mesmo. Está falando, está fazendo eco das palavras de Zeus. O Agamenon, ele só aprofunda a perdição dele. Ele vai cometendo erro atrás de erro. E os exércitos vão começar a ter uma série de graves derrotas, os aqueus. O Agamenon, ele disse que Zeus o abandonou, né? Que Zeus o enganou, de que eles venceriam. Mas o Zeus realmente está o enganando. Tem duas perdições aí, né? Tem a perdição fingida, que ele finge diante do exército, e também tem a perdição real, que é o estado dele. Ele está distante da clareza, ele não sabe o que ele está fazendo. Mais adiante, o Agamenon vai mudar o comportamento, né? A gente vai ver ele percebendo a própria perdição. Mas agora, principalmente nesse canto 1 e 2 da Ilíada, nós vemos ele, a gente pode entender como que ele está se aprofundando na perdição. O André Malta diz que há sinais, né, há indícios de que um comandante testar o seu exército desse jeito que ele testa era de praxe. Por isso que os anciãos não se assustam quando Agamenon diz que tem um cerrado plano, né? Faça. O Agamenon, então, ele fala, né, para os exércitos que o Zeus o enganou quando disse que eles venceriam, né?
Ele está dizendo uma mentira, né? Semelhante a fatos, porque realmente a guerra tá difícil, mas involuntariamente ele estava dizendo uma verdade, a verdade de Zeus, não o que Zeus disse para ele através do sonho, mas a verdade de Zeus, o que Zeus quer fazer. Isso é uma tragédia, quando você involuntariamente faz a vontade faz os desígnios, né? As ideias dos deuses. Quando aquilo que você faz voluntariamente, com clareza do que você está fazendo, você está fazendo também alguma coisa sem ter clareza, que são os desígnios dos deuses, né? Então, qual é a clareza que o homem tem das coisas? Você vê que Aquiles, Odisseu, são sempre visitados durante o dia, né? Algumas vezes à noite, durante o sonho. Uma vez o Odisseu na Odisseia vai ser visitado por Atena, mas os heróis são visitados durante o dia. E eles podem dizer então que eles estão próximos dos deuses, né? Que eles são heróis. Mas por que o Agamenon, repara, ele nunca recebe uma visita de um deus. E quando ele recebe a visita, quando ele recebe um sonho para alguns é um sinal divino, né? Do que vai acontecer. Mas esse foi um sonho enganador, um sinal do que não vai acontecer. Quando um deus age à noite, no âmbito da escuridão, para o homem, ele pode estar querendo te enganar. Porque os deuses devem agir durante o dia, na luminosidade. Quando o Deus age na escuridão, ele pode estar querendo te enganar. Tá, ele pode estar dizendo o que vai acontecer, né? Dando um sinal. Mas aí você tem os sonhos que são imagens para serem decifradas. Mas uma mensagem clara dessa, reúne os exércitos que vocês vão vencer, é de suspeitar. Por que Zeus vai dizer isso para ele durante um sonho? Aí a gente vê como pro Agamenon é diferente do que acontece com os heróis. Ele não é visitado pelos deuses, e quando é visitado é para ser enganado. E ele por muito tempo vai acreditar então que o que ele vai fazer vai ser bem sucedido, que ele vai conseguir vencer rapidamente a guerra, porque ele foi visitado pelos deuses, por Zeus, né? Ele não percebe, logo por Zeus, né? Não é por Atena, por Afrodite, é logo por Zeus. O Agamenon, ele se sente muito importante, né? Tá? Então, vai ficar por aqui.